O Mar do Sul da China é uma bomba relógio prestes a explodir. A expansão agressiva da China, as alianças dos Estados Unidos da América e as linhas vermelhas extremamente tênues transformaram este vital corredor comercial no ponto mais perigoso do mundo. Um erro, um confronto em um recife disputado ou um sinal de radar mal interpretado poderia desencadear uma grande guerra envolvendo superpotências com armas nucleares. Então, o que aconteceria se tudo isso começasse? Vamos analisar, hora a hora, como uma guerra no Mar do Sul da China poderia se transformar em caos global. Tudo começa com uma missão de abastecimento que dá errado. No primeiro dia, às 6h30, o BRP Teresa Magbanua parte de Palawan com suprimentos mensais para os fuzileiros navais filipinos estacionados a bordo do BRP Sierra Madre, um navio de desembarque encalhado que serve como posto avançado da Marinha Filipina nas Ilhas Spratly. O navio de patrulha é tripulado por 67 marinheiros e carrega apenas materiais de construção e provisões para o semi-operacional Sierra Madre. Sob o arranjo provisório de julho de 2024 entre Manila e Pequim, 3 navios da Guarda Costeira Chinesa. Guarda Costeira Chinesa 5.205, Guarda Costeira Chinesa 5.901 e Guarda Costeira Chinesa 21.555 seguem o navio filipino a partir das águas internacionais. Cerca de 2 horas depois, quando o BRP Teresa Magbanua se aproxima do marcador de 18 milhas náuticas da Sierra Madre, o Guarda Costeira Chinesa 5.901 executa uma manobra de bloqueio agressiva. O navio chinês de 165 metros se aproxima a 15 metros e ameaça usar canhões de água, uma tática já empregada pela China, alegando evitar colisões. Porém, o navio filipino ignora e continua, adentrando a rota da embarcação chinesa. Os 2 navios teriam que fazer manobras frenéticas para evitar colidirem, o que é mais complicado em mares revoltos. Por volta das 9h, a proa reforçada do Guarda Costeira Chinesa 5.901 atingiu o lado esquerdo do Teresa Magbanua, rompendo o casco e matando instantaneamente 4 marinheiros filipinos. A sede da Marinha Filipina em Manila recebe rapidamente sinais de socorro. Fuzileiros navais do BRP Sierra Madras prestam ajuda emergencial. Navios chineses tentam operações de resgate, mas recuam após anúncio de reforços filipinos. O incidente marca as primeiras mortes em combate no Mar do Sul da China, desde o confronto no Recife, Johnson Salt, em 1988. Às 10h30, o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. convoca o Conselho de Segurança Nacional, após a morte de 4 marinheiros e o naufrágio do Teresa Magbanua. Sua declaração anterior de que as mortes seriam consideradas próximas de um ato de guerra cria oportunidade e pressão para uma resposta militar. Ao meio-dia, Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, confirma que o artigo 4 do Tratado de Defesa Mútua Estados Unidos da América Filipinas se aplica a confrontos no Mar do Sul da China. O grupo de ataque do porta-aviões USS Carl Vinson, operando no Mar do Sul da China, a mais de 400 milhas a sudeste, navega para águas filipinas. Às 14 horas, a Força Marítima de Autodefesa do Japão coloca o destroyer JS Sazanami em alerta máximo no Mar das Filipinas. O primeiro-ministro Ishiba expressa preocupação e disposição em apoiar as Filipinas, seu parceiro de aliança. O Her Majesty's Australian Ship Warramunga, da Austrália, patrulhando perto de Palawan, pede permissão para ajudar nas buscas e resgates. Japão e Austrália estão quase envolvidos no conflito. Às 16h30, apenas 7 horas após o contato inicial, a Marinha do PLA implanta um destroyer do tipo 055 e um do tipo 052D da base naval de Hainan, rumo ao banco de Thomas II. A China culpa a colisão em atividades ilegais das Filipinas, enquanto o presidente Xi Jinping convoca uma sessão de emergência da Comissão Militar Central. Às 18h00, 1h30 depois, os destroyers USS Halsey e USS John Finn, da Marinha dos Estados Unidos da América, deixam a Baía de Subic, conforme acordado no Acordo de Cooperação de Defesa, aprimorada, armados com mísseis de cruzeiro Tomahawk e interceptadores SM-6.
Enquanto isso, os caças F-35B Lightning e I da Força Rotativa dos Fuzileiros Navais, na base aérea de Bassa, patrulham a 100 milhas do local do incidente. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas convoca uma sessão de emergência às 20 horas. Os preços dos produtos e as taxas de envio já estão subindo devido às preocupações com o comércio anual de 34 trilhões de dólares pelo Mar do Sul da China. Pontos de estrangulamento no primeiro dia. No segundo, às 0200 horas, satélites da OTAN mostram aeronaves militares chinesas sendo enviadas para ilhas artificiais. O Recife de Cruz de Fogo recebe 12 caças J-11 e bombardeiros H-6K que podem carregar mísseis antinavios supersônicos Iskilpa Rota-12. O Recife Mistiva ativa radares avançados e implanta mísseis Superfície Arigake 9 com alcance de 124 milhas. Após 2 horas, o USS Carl Vinson e 2 destroyers estabelecem patrulha a 200 milhas a leste do Recife de Scarborough. Os Força Aérea 18F Super Hornets realizam patrulhas aéreas de combate contínuas, enquanto os E-2 de Hawkeye monitoram as atividades militares chinesas em ilhas artificiais. A 6H Tóquio invoca oficialmente a autodefesa coletiva após consultar Washington. O destruidor J.S. Maia, equipado com o avançado sistema de defesa antimísseis AEGS, segue para o Mar das Filipinas. Os caças F-35, a da base aérea de Misawa, iniciam patrulhas de longo alcance rumo ao Estreito de Taiwan. Cerca de 2 horas depois, o Vietnã implanta 2 fragatas da classe Gepard e submarinos da classe Kilo da Baía de Cam Ranh, alegando ameaças à sua zona econômica exclusiva. Hanoi ativa seus sistemas de defesa aérea S-300 da era soviética na costa e coloca seus caças em alerta. Isso implica que qualquer conflito em potencial agora ameaça se alastrar para o oeste do mar. O destruidor chinês tipo 055 Nanshan inicia a vigilância eletrônica das operações de porta-aviões dos Estados Unidos da América às 100 horas. As comunicações entre o Força Aérea 18 e o USS Carl Vinson são interrompidas periodicamente nos 30 minutos seguintes. O incidente mostra os avanços das capacidades de guerra eletrônica da China desde o incidente Growler de dezembro de 2023. Em resposta, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese anuncia que a Austrália honrará as obrigações do Tratado de Segurança. Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. O submarino diesel-elétrico Her Majesty's Australian Ship Collins, um dos poucos operacionais, é enviado ao Mar do Sul da China. A Austrália também coloca seus navios em alerta máximo. Porém, por volta das 15h do segundo dia, ocorre o primeiro confronto militar real. O navio da Guarda Costeira Chinesa. Guarda Costeira Chinesa, 21.555, se aproxima agressivamente dos barcos de suprimentos filipinos, que tentam alcançar os sobreviventes do BR-P Sierra Madre. O USS John Finn intervém, posicionando-se entre os navios chineses e filipinos. O impasse dura 4 horas com os comandos militares de ambas as nações envolvidos em comunicação de crise. Enquanto isso, caças chineses J-11 de Fiery Cross Reef patrulham rotineiramente a menos de 50 milhas dos porta-aviões americanos. No fim do segundo dia, o índice composto de Xangai cai e a bolsa em Nikkei despenca, com investidores evitando ativos de risco. Os preços do petróleo Brent sobem por receios de interrupção no abastecimento. As ramificações políticas de múltiplas alianças e acordos de defesa finalmente se unem no terceiro dia, que é quando podemos ver um envolvimento militar real. As operações iniciam-se quando o USS Minnesota, um submarino americano da classe Virginia operando de Guam, recebe dados de mira sobre as formações navais chinesas. Simultaneamente, o submarino nuclear chinês tipo 093 persegue o grupo de porta-aviões americano. Os submarinos mantêm o sigilo enquanto se rastreiam continuamente, num perigoso jogo de gato e rato. Às 0300 horas, os mísseis balísticos chineses Dongfeng, 21D assassinos de porta-aviões, em Hainan, são preparados para a implantação, ameaçando as marinhas dos Estados Unidos da América e aliadas reunidas. Para contrariar isso, o USS Carl Vinson recua 800 milhas da China, reduzindo a precisão do alvo.
Porém, não é a China que toma a iniciativa ofensiva. Às 5 horas, a Coreia do Norte testa mais 2 mísseis balísticos KN-23, lançando-os em direção ao Mar do Japão. A Coreia do Sul eleva seu status de alerta militar para Jindogai 2, o segundo nível mais alto, suspeitando que a Coreia do Norte está se alinhando com as operações da China. Este alerta é semelhante ao sistema DEFCON americano, indicando maior prontidão militar. Na manhã do terceiro dia, o comando do Teatro Oriental do PLA anuncia exercícios de rotina no Estreito de Taiwan, com dezenas de aeronaves e navios de guerra. Isso provavelmente é uma manobra para reposicionar navios mais perto de Taiwan e ameaçar a pequena ilha. O exército de Taiwan prepara seus caças F-16V e ativa defesas de mísseis costeiros. Às 09h30, a Grã-Bretanha anuncia o envio do grupo de ataque de porta-aviões HMES Prince of Wales para o Indo-Pacífico, enquanto a França compromete o grupo de porta-aviões Charles de Gaulle para o Oceano Índico. O envolvimento europeu expande dramaticamente o tamanho potencial da coalizão, pois a totalidade da OTAN agora está alerta para uma possível guerra global. No terceiro dia, às 11h, ocorrem os primeiros disparos quando um navio da milícia marítima chinesa colide com barcos de suprimentos filipinos. Os caças Força Aérea, 50 Golden Eagle da Força Aérea Filipina, chegam ao local, seguidos pelos interceptadores J-11 da Ilha Woody, que disparam tiros de advertência. Enquanto isso, a Índia reage à crescente instabilidade regional. A dependência do país no comércio via Estreito de Malaca leva-o a posicionar sua marinha no Oceano Índico ou fortificar Singapura, junto às forças americanas próximas. Com isso, a guerra agora abrange os oceanos Pacífico e Índico. A China realiza ataques cibernéticos em massa às 14h00, visando a infraestrutura de telecomunicações das Filipinas, causando uma interrupção nacional da internet. Após 2 horas, mísseis antinavio IPSTJ-21 em bombardeiros H-6Q e mísseis de alcance intermediário Dongfeng-27 são preparados para implantação pelo PLA, sendo detectados por satélites de alerta dos Estados Unidos da América. Essas armas são quase impossíveis de serem contrariadas por meios convencionais ao atingirem Mach 10. Simultaneamente, caças chineses Su-35 travam acidentalmente no destroyer japonês. Japão é forçado a ativar contramedidas eletrônicas ao patrulhar ao redor de Taiwan. Caças americanos F-35 são implantados a partir do USS Carl Vinson, chegando em minutos e obrigando a China a recuar ou se comprometer com o lançamento de mísseis ar-superfície antes da retirada. Às 19h, o Comando Estratégico dos Estados Unidos da América é forçado a elevar o nível DEFCON para 2, preparando as forças americanas para um conflito inevitável. Com a intensificação da atividade nuclear chinesa, submarinos nucleares e de mísseis balísticos dos Estados Unidos da América são enviados ao Pacífico, enquanto os novos mísseis balísticos intercontinentais Dongfeng-41 da China são monitorados constantemente para detecção de lançamento. Às 23h15 do dia 3, um destroyer chinês, tipo 055, dispara tiros de advertência contra uma fragata vietnamita operando próximo às Ilhas Paracel. O Vietnã responde iluminando os navios chineses, com radar de controle de fogo e ativando baterias costeiras de mísseis antinavio. Isso marca o início do combate naval, com ambos os lados trocando tiros, mas errando de propósito, para evitar uma guerra total. Após 72 horas, a crise resulta em no mínimo 4 mortes confirmadas, cerca de 2 dúzias de feridos e trilhões em perdas no mercado global. As taxas de seguro de envio triplicam com a disparada dos preços do petróleo devido ao fechamento das principais rotas marítimas. O fechamento temporário dos principais portos em Singapura, Hong Kong e Xangai cria interrupções na cadeia de suprimentos que afetam a manufatura global. E apenas alguns tiros foram disparados. No quarto dia, às 0200, o presidente Xi Jinping autoriza a invasão de Taiwan há muito planejada. O comando do Teatro Oriental da PLA lança a maior operação anfíbia desde o dia D, com mais de 100 navios da Marinha e 400 aeronaves de ataque simultaneamente. O momento aborda a posição do porta-aviões americano a 800 milhas ao sul da China, obrigando-o a se mover em direção ao Estreito de Taiwan durante boa parte do dia. Os mísseis antinavio Swingfang 3 de Taiwan destroem muitos barcos de desembarque chineses na primeira onda, mas enfrentam números esmagadores.
Os F-16V taiwaneses travam intensas batalhas aéreas sobre o Estreito de Taiwan, mas os J-20 chineses obtêm superioridade aérea temporária. Taiwan aciona imediatamente suas defesas de porco-espinho, fechando o acesso aos principais portos pelo mar e implantando minas marítimas para evitar mais incursões na ilha. Os Estados Unidos da América enfrentam um dilema: abandonar sua posição nas Filipinas para defender Taiwan ou lutar em duas frentes, com forças insuficientes, já que a maioria de seus navios ainda está a caminho. O Grupo de Ataque 1 da Marinha dos Estados Unidos da América está navegando para Taiwan, enquanto Estados Unidos da América e China entram em conflito às 4h da manhã. Tóquio invoca suas operações de autodefesa à medida que mísseis chineses são lançados em bases americanas no Japão, a segunda maior concentração de forças americanas no exterior depois da Alemanha. A base aérea de Kadena é atacada com mísseis Dongfeng 21C, e submarinos chineses bloqueiam rotas marítimas japonesas e taiwanesas. O Japão declara emergência e autoriza ataques contra a China. Submarinos nucleares chineses são detectados às 8 horas no Mar das Filipinas e em Taiwan. O estreito leva o Comando Estratégico dos Estados Unidos da América a promulgar o DEFCON 1, e as forças nucleares russas também elevam o status de alerta em resposta. A situação atinge níveis de escalada nuclear não vistos desde a crise dos mísseis de Cuba. As consultas da OTAN param antes de invocar o artigo 5, que se aplica a ataques ao território de membros na Europa ou no Atlântico Norte, ao norte do Trópico de Câncer. Contudo, a aliança condena em uníssono o ataque às tropas americanas e declara apoio conjunto. Aliados dos Estados Unidos da América mobilizam marinhas em solidariedade, enquanto Reino Unido e França preparam dissuasão nuclear em resposta à postura da Rússia. No fim do quarto dia, a China declara zona de exclusão total ao redor do Mar do Sul da China, ameaçando afundar navios militares. O comércio marítimo praticamente cessa. Taiwan está próxima de um bloqueio total, e as forças norte-americanas estão mobilizando sua marinha para defender a ilha. O destroyer indiano Indian Naval Ship Kolkata escolta navios comerciais pelo Estreito de Malaca, enfrentando pressão de submarinos chineses na região. Um submarino nuclear, Type 093B, lança torpedos na fragata indiana Indian Naval Ship Trikhand, matando 325 marinheiros. A Índia declara guerra à China, colocando em risco a aliança econômica dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os lados do Estreito de Malaca enfrentam uma guerra naval iminente. O transporte global entra em colapso e os preços do petróleo flutuam, já que os principais importadores e exportadores de petróleo e gás estão em conflito ativo. Bolsas de Tóquio, Londres e Nova York interrompem negociações devido à sobrecarga causada pelo pânico de venda. No quarto dia à noite, a Rússia anuncia que está se unindo à China ao fornecer inteligência e apoio militar direto. A frota do Pacífico da Rússia cerca o Japão, enquanto bombardeiros Tu-95 sondam o espaço aéreo do Alasca, desafiando as defesas dos Estados Unidos da América e forçando-o a lutar em várias frentes. À meia-noite, entre os dias 4 e 5, a Austrália mobiliza a maioria de seu exército operacional para a área, incluindo 6 submarinos da classe Collins, 3 destroyers da classe Hobart e 24 caças Força Aérea 18F. A Coreia do Norte dispara mais mísseis balísticos rumo ao Japão e à Coreia do Sul, declarando abertamente seu apoio contra os regimes opressivos ocidentais. Coreia do Sul ativa defesas de mísseis e considera ataques preventivos em locais de mísseis da Coreia do Norte. O dia 5 inicia com nova crise fabril e econômica. Com a maioria do transporte global de contêineres interrompido e Taiwan sob cerco, as instalações da empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan param as exportações. Gigantes da tecnologia como Apple, Samsung e Tesla interrompem produção mundial devido ao colapso nas cadeias de suprimentos. G7 realiza cúpula de emergência virtual. A China começa a pressionar nações com costas no Mar do Sul da China, como Brunei e Indonésia. Ao mesmo tempo, os parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota da China enfrentam pressão para escolher lados. Djibouti fecha acesso portuário aos Estados Unidos da América, enquanto o Paquistão cogita ceder base de submarinos nucleares à China.
Nações africanas, endividadas com a China, sofrem pressão econômica para apoiar a posição de Pequim. Na manhã do dia 6, Grã-Bretanha, Estados Unidos da América e Austrália lançam ataques coordenados com mísseis Tomahawk em ilhas artificiais chinesas. As instalações militares chinesas são danificadas, mas os lançadores de mísseis móveis sobrevivem. O submarino nuclear HMS Astute afunda o destroyer chinês Kunming com torpedos Spearfish. O grupo de batalha do porta-aviões chinês Liaoning encontra-se no Oceano Índico, ameaçando as rotas marítimas do Oriente Médio. A Marinha Indiana responde ao implantar mísseis supersônicos BrahMos das Ilhas Andaman. O conflito abrange agora mais de 6.000 milhas de oceano. Os satélites Sistema de Posicionamento Global dos Estados Unidos da América são alvo das armas anti-satélite da China, degradando munições guiadas por precisão globalmente. Os Estados Unidos da América retaliaram ao interferir no sistema de navegação chinês Baidu. Ambos os países estão completamente envolvidos na guerra cibernética para dissuadir ataques balísticos convencionais e nucleares mútuos. A Força Espacial dos Estados Unidos da América monitora o espaço aéreo chinês para lançamentos de mísseis orbitais inéditos em 2021. Na segunda semana, a China ataca as forças aliadas com artilharia de longo alcance, usando mísseis hipersônicos Dongfeng 27 para atingir a base da Força Aérea de Anderson em Guam, destruindo 8 bombardeiros B-52 e matando 34 aviadores. Boa parte da artilharia é prejudicada por programas de guerra cibernética em curso. Os Estados Unidos da América atacam as instalações de produção de mísseis chineses na província de Hubei, com sucesso limitado, já que a China está totalmente armada. Os ataques cibernéticos coordenados culminam em operações civis impressionantes e instalações industriais. Redes de energia em Taiwan, Japão e Filipinas têm cortes, enquanto hackers dos Estados Unidos da América atacam sistemas de controle da barragem Três Gargantas na China. A infraestrutura global da internet se degrada à medida que a China começa aqui a cortar cabos submarinos. Atualmente, todas as nações com capacidade nuclear colocaram suas armas em alerta máximo, aguardando que alguém faça um movimento para iniciar um conflito nuclear global. A segunda semana termina com um conflito militar global e uma crise econômica mundial afetando os países em desenvolvimento. Para evitar o uso de armas nucleares, a China lança mísseis no Mediterrâneo, numa tentativa de impedir a marinha da OTAN de acessar o Canal de Suez e reforçar as posições da Índia. Os ataques à Royal Air Force Akrotiri, em Chipre, acionam oficialmente o artigo 5 da OTAN pela 11 de setembro, com a OTAN declarando guerra à China. O novo financiamento militar da Alemanha apoiará logística e economicamente o Reino Unido, França, Estados Unidos da América e países fronteiriços com a Rússia. Seguindo o exemplo da China, a Rússia militariza a fronteira de 1.600 milhas com a OTAN. No Oriente Médio, o Irã ataca poços de petróleo e refinarias da Arábia Saudita. O transporte no Golfo Pérsico para e os preços do petróleo batem recordes. África e América do Sul são atingidas no fogo cruzado. O Brasil, aliado dos Estados Unidos da América e membro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está sob ameaça imediata da China. Países africanos em desenvolvimento são pressionados por operações secretas chinesas, pois minas vitais na África Central são destruídas, matando centenas de trabalhadores. Na terceira semana, a guerra de longo alcance no Mar do Sul da China atinge o ápice, com Taiwan completamente bloqueada. Os Estados Unidos da América mobilizaram toda a sua marinha e aliados lançam navios em apoio. Neste momento, a guerra provavelmente já causou milhares de mortes e significativamente mais feridos, já que instalações militares e industriais são bombardeadas impunemente. Porém, as armas de precisão podem ceder espaço à guerra de atrito, aumentando drasticamente o número de mortes para níveis vistos no segundo ano da guerra na Ucrânia. Após 4 semanas, a guerra no Mar do Sul da China tem 2 desfechos possíveis. As forças dos Estados Unidos da América e aliadas podem obter vantagem operacional graças às táticas consolidadas de superioridade aérea. Caso contrário, a guerra se espalha muito além da região, e a Terceira Guerra Mundial começa. A Rússia, ainda abalada pela guerra na Ucrânia, é obrigada a recuar perante as forças invasoras da OTAN. Em desespero, o presidente Vladimir Putin lança armas nucleares contra os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, Grã-Bretanha e França respondem com suas próprias armas nucleares. Israel, Paquistão e Irã mobilizam armas nucleares.
Em caso de uma guerra nuclear no hemisfério norte, as estimativas sugerem baixas a longo prazo de mais de 5 bilhões, mais da metade da população mundial. Uma previsão de 10 anos inclui um inverno nuclear prolongado, com falhas na produção de grãos e fome generalizada. Se a China atacar a Austrália com armas nucleares, África e América do Sul podem ser os únicos continentes com chance de sobreviver. Porém, o colapso econômico generalizado os transformaria em países subdesenvolvidos. É possível, no entanto, que o mundo evite uma crise nuclear se a Rússia recuar. A China, cercada e superada em número pelo armamento da OTAN, sem grandes aliados militares, é forçada a abordar as negociações de paz a partir de uma posição desvantajosa. Os dois lados declaram um cessar-fogo restrito. Conforme a guerra hipotética progride, as previsões ficam menos acuradas. Isso ocorre pela escassez de informações confirmadas sobre os sistemas e capacidades de defesa nacional, resultante dos países tentarem ocultar segredos militares. Como tal, é inútil prever o resultado da Guerra do Mar do Sul da China além dos primeiros dias sem ampliar o escopo o máximo possível. Para referência, podemos olhar o que aconteceu na guerra na Ucrânia em fevereiro e março de 2022. A Rússia acreditava que a operação militar especial terminaria entre 3 dias e 3 semanas. Ao contrário, a Ucrânia se defendeu, dando à OTAN confiança para fornecer doações e aprimorar suas defesas. A guerra já dura quase 3 anos e meio, em comparação com a projeção inicial de 3 semanas. Uma guerra no Mar do Sul da China enfrenta a mesma névoa de guerra. A China pode forçar ações militares por meio de agressão contra Taiwan e as Filipinas, ou apenas para evitar que sua população observe o aumento dos problemas econômicos e demográficos do país. Mas, independentemente de como começa, pode acabar sendo o conflito mais mortal e generalizado que a raça humana já viu. Obrigado por assistir e se inscreva para mais análises e previsões.